Bom dia a todos. Vamos continuar, gente, o nosso estudo como quebrar o jugo da dívida, né? Nós estávamos falando da viúva e da pobreza dela, né? Que ela ainda tinha que ajudar o Elias. Então, nós paramos aqui. Durante a escassez financeira, um espírito, preste bem atenção, quando a gente está com como fala, no chão mesmo, na lama, devendo para todo mundo, não tem dinheiro. O que acontece? Durante a escassez financeira, um espírito de depressão e desespero tentará estabelecer uma fortaleza em sua vida. Eles aproveitam, né, da brecha, é uma brecha. Mas você deve resistir e repreender esse espírito, em nome de Jesus. Estabeleça foco sobre o que Deus lhe prometeu, não sobre a necessidade. Coloque-se no lugar dessa mulher. Tente imaginar como ela se sentia enfrentando aquela situação de tanta escassez, miséria, né? Foi no momento de maior desespero que ela encontrou quem? Ela encontrou o profeta no maior desespero da sua vida. Ela encontrou o profeta Elias. Ela poderia ter falado para Elias: eu não tenho, não vou te dar nada não, morra de fome aí como eu estou morrendo. Mas ela não fez isso, tá? Ela havia ido ao portão da cidade a fim de juntar gravetos para acender o fogo e preparar a última refeição para ela e seu filho, o último alimento que ela tinha. Depois disso era só morte. Ó, o desespero. Imagina você morando numa casa que não, numa cidade que está todo mundo na maior seca, na maior miséria, passando fome, e você não tem dinheiro, você já é pobre e ainda não tem mais nada. Elias chamou-a. Elias já tinha visto ela, né? Chamou-a e pediu: Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: Por favor, traga também um pedacinho de pão. A mulher informou o profeta que tudo que ele possuía era um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela iria usá-lo para cozinhar a sua última refeição. Depois, ela e o filho se prepararia para morrer. Triste, né? Situação difícil. Os recursos naturais da mulher estavam completamente esgotados. Um espírito de medo a mantinha preso. Ela enxergava apenas seus limitadíssimos recursos. Eu até concordo assim que ela não via saída, porque com aquela pobreza, miséria, né, num lugar que ela estava morando, ela ia enxergar o quê, né? Ela não tinha noção que Deus poderia suprir, né? E ela estava bem perto de tudo isso. Os recursos naturais da mulher estavam completamente esgotados. Um espírito de medo a mantinha presa, cativo no cativeiro. Ela enxergava apenas seus limitadíssimos recursos, o último punhado de farinha e o restinho de azeite. Ela só se prendia nisso, pensava só nisso. Mas o seu punhado de farinha e um pouco de azeite era tudo que Deus necessitava para realizar um grande milagre na vida dela, o milagre da multiplicação. Se você mantiver os olhos apenas nos problemas financeiros, também sentirá medo, a exemplo da viúva. Quanto mais você olhar para as dificuldades, mais insuportável eles parecerão. É igual aquele monstro que você vai só aumentando, né? Até você não acreditar mais que Deus irá suprir as suas necessidades. Ele vira um monstro. O medo o amarrará, impedirá que você receba no espírito as promessas de Deus e as vitórias financeiras. A mulher apavorou-se
com a ideia de dar comida ao profeta de Deus, porque ela, humanamente falando, sabia que não restaria nada para ela e ao seu filho. Mas ela também não sabia que Deus havia colocado uma palavra na boca do seu servo, que ele a enviara para quebrar aquele jugo de pobreza. Ela nem sabia que ele era um profeta de Deus. Elias disse: Não tenha medo. Olha a palavra, não tenha medo. E pediu à viúva que tomasse aquele resto de provisão, preparasse um bolo para ele e depois fosse para casa preparar algo para si e para o seu filho. Então, Elias tornou-a ciente da promessa de Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele fez uma revelação para ela. A viúva, depois disso, o que aconteceu? A viúva reconheceu Elias como profeta de Deus, de Israel. Ela aceitou a mensagem, né? A mensagem como ela aceitou a mensagem como proveniente de Deus mesmo. Ela recebeu a palavra do Senhor pelos lábios do verdadeiro profeta. Venceu o medo e ela agiu com base na promessa. Ela não teve medo de dar um pouco da sua comida para ele, porque Deus já havia falado: não tenha medo, não faltará. Ela tomou posse. Isso é tomar posse daquilo que você não vê, mas você não vê no mundo real, mas sabe que vai acontecer, né? Ela colocou Deus em primeiro lugar, acima das próprias necessidades, e ela atendeu o profeta, voltou para casa, acendeu fogo e cozinhou o bolo, entregou a Elias, sem medo, hein, gente? Entregou a Elias, voltou para casa e preparou algo para si e para o seu filho. E tal como Deus havia prometido por meio de Elias, a farinha da vasilha e o azeite da botija não acabaram. Todos os dias, quando a viúva estendia a mão para a vasilha de farinha e derramava o azeite a fim de preparar comida para ela, para o seu filho e para o Elias, né? Isso aí foi o que? O milagre da multiplicação, igual dos pães que Jesus alimentou uma multidão. Foi igual. Conforme dissera o profeta, eles não faltarão durante a escassez. A mulher, seu filho e Elias foram alimentados sobrenaturalmente por aproximadamente 2 anos e meio. Deus não deixou faltar provisão na sua mesa. A viúva experimentou a provisão de Deus, provisão total, suprimento contínuo que não se esgotava. Todos os dias ela aprendia a depender de Deus, de Elias, para ter as necessidades satisfeitas. Houve provisão diária e contínua na vida dela. Deus Deus não a fez prosperar, suprindo-a com uma grande soma de dinheiro, ou enchendo seus armários com grandes variedades de comida, embora pudesse fazê-lo, né? O que impediria Deus de fazer, né? Mas Deus tinha outro propósito, né? Entretanto, depois que ela começou a olhar para Deus como a sua fonte de suprimento natural, e ia até a vasilha e a botija, crendo, esperando receber a provisão divina, e as suas necessidades eram supridas. Ela começou a acreditar mais, né? O suprimento de Deus, gente, ele é ilimitado. Não limite apenas ao que você
o que você não quer que faz naquele momento, e daí acha que Deus não vai ter mais condição de te dar. Não, Deus tem condição, né? A vontade de Deus é que você, durante a crise financeira, tenha uma provisão diária e contínua, fornecida pela própria mão de Deus. A palavra do Senhor para você hoje é: não tenha medo, né? Vença o medo que te amarra, e haja com fé nas promessas de Deus na sua vida. Espere em Deus e ouça a orientação dele. Depois haja com fé, crendo que ele suprirá tudo aquilo que ele falou na sua vida. Como um ato de fé, dê a sua oferta a Deus antes de receber a provisão. Tem muita gente que nunca ofertou nada, nunca ajudou ninguém, nem com cesta básica, nem com nada. Sabe, é só ela que quer receber, ela não lembra do seu próximo. Mas Deus fala para você lembrar do seu próximo, né? Então, vocês viram que depois nós vamos. Eu, nesses dois aqui, eu quis falar isso para vocês, para nós depois, na próxima, nós vamos falar de coisas grandiosas, tá? Isso aqui é para vocês verem que Deus supre e Deus não deixa que o azeite da sua botija acaba. Que Deus dá diretamente. Comece a abençoar o alimento que você tem em casa. Abençoe suas compras. Fala para Deus não deixar faltar, mas faz na fé, que nem da fé da viúva. Faça baseado na fé, tá? Não falando, achando que vai falar por falar. Não, você tem que tomar posse, tá? Fala e age. Aqui tá mandando agir. Então nós vamos fazer isso. Então vamos. Vocês entenderam, né? Que você pode receber as bênçãos de Deus, ser próspero, mas você tem que começar já agindo na fé. Então vamos. A fé, gente, é a base de tudo, é o alicerce de tudo. Nós vamos fazer a nossa oração. Vamos entregar tudo na mão de Deus, né, gente? Só Deus para nos ajudar. Só Deus mesmo. Aquilo que está te deixando hoje agoniada. Sua compra está acabando, seu dinheiro está acabando, está tudo acabando. Está que nem a viúva. Vamos entregar na mão de Deus? Deus pode te surpreender. Então vamos. Eu também quero que Deus me surpreenda, viu, gente? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, pedimos a Ti, Senhor amado, nessa manhã, Senhor, que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor nos dê todas as provisões que estamos necessitando, Senhor, para a nossa vida. Muitos estão com contas atrasadas, muitas contas atrasadas, água, luz, prestação do carro, da casa, da escola. Senhor, é dívidas que não acabam mais, impostos e sobre os impostos, e o dinheiro cada vez mais minguado, meu Pai. Mas eu peço ao Senhor que não deixe que esse dinheiro se esgota, que ele multiplique na mão dessa pessoa, que seja o salário da pessoa seja abençoado. Não permita que o espírito mulambo tome o salário dessa pessoa. Não permita, meu Deus, não permita, Senhor. Vai, Senhor amado, abençoando a todos que estão pedindo provisões de alimento para eles, Senhor. Que o Senhor multiplica o azeite na casa dessa pessoa. Que o Senhor faça um grande mover na vida dessa pessoa, Senhor. Vai abençoando. Tem muitas pessoas, meu Pai, que vão trabalhar ainda hoje, mas não tem nem o dinheiro para pegar condução. Que o Senhor providencie, Senhor. Providencie, porque essa pessoa não tem a quem recorrer, Senhor. Não tem ninguém que ajude ela. Que o Senhor envia anjos na casa dessa pessoa. Meu Pai Todo-Poderoso, eu peço a Ti, Senhor, que vai derrubando por terra toda a flecha do inimigo enviada contra os seus ungidos, Senhor.
que o Senhor vai abençoando poderosamente, vai tirando todo o mal, toda doença, toda tristeza, desânimo, cansaço físico, cansaço mental, desespero pela situação, Senhor, que o Senhor derruba por terra, porque tem muitas pessoas, Senhor, que além de não ter as provisões dentro da sua casa, depara com doenças que acaba com todo o seu último recurso que ela tem, Senhor. Mas eu peço a Ti que muda, Senhor, a sentença dessa pessoa. Vai mudando, Senhor. Vai tirando todo o jugo, toda maldição lançada contra essa pessoa caia por terra. Todo desgaste físico, desgaste mental caia por terra. Que Deus vai entrando com recursos financeiros ainda hoje na vida de todos. Vai abençoando, Senhor, o nosso país. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Abençoe o nosso país. Coloca teu exército de prontidão, Senhor. Faça um grande mover, meu Pai, um grande mover, meu Pai, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, que não existe outro Deus além de Ti, Senhor. Vai soltando, meu Pai, todos que estão presos injustamente, encarcerado, humilhado, vigiado dia e noite, está debaixo de um bombardeio maligno. Senhor, entra com o teu exército, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Vai abençoando, meu Pai. Vai derrubando toda a flecha do inimigo, Senhor. Toda a flecha do inimigo caia por terra, Senhor. Aqueles que armam emboscada contra o teu próximo, Senhor, que eles mesmos caiam na própria armadilha que eles abriram, Senhor. Vai que os seus caminhos sejam lisos e escorregadios, Senhor. Que os anjos de Deus os persiga dia e noite, para que ele saiba que só o Senhor é Deus, que não existe outro Deus além de ti. Vai abençoando, vai quebrando toda a muralha, derruba toda obra de bruxaria, feitiçaria, magia negra, encantamento, voodoo, tudo que não presta, caia por terra. Caia no nome de Jesus. Caia por terra toda palavra contrária, toda palavra de maldição. Você está com ânsia de vômito, está sentindo a cabeça girar, está sentindo mal. Que Deus, nesse momento, coloca a mão na tua cabeça. Derruba por terra esse espírito mulambo, espírito de miséria, de vício. Muitas pessoas viciadas, drogadas, prostituídas. Que Deus quebra agora todo o mal caia por terra. E nesse momento você fala o seu nome. Você fala, eu pertenço a Jesus. Eu pertenço a Deus. Deus é o único na minha vida. Fala com fé. Liberta-se agora. Entrega tudo na mão de Deus. Entrega a sua vida na mão de Deus. As suas causas impossíveis. Tudo você entrega na mão de Deus. Que Deus vai te abençoar grandemente. Vai pedindo para a sua família. Pede tudo aquilo que você quer hoje. Que Deus vai te dar. Que Deus é Deus da provisão. Não vai te abandonar. Que Deus abençoe poderosamente a todos. E fique com Deus. Obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir, tá? Se vocês gostaram, compartilhe, dê seu joinha, se inscreva no canal e repasse para aqueles que precisam também, tá? Obrigada e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém, né, gente? Amém.